Olá, quarto ano, boa tarde, tudo bem? Aqui é a tia Nilma, né? Eu vou publicar esse videozinho porque infelizmente a tia não vai conseguir fazer a live devido à internet. Mas eu vou explicar direitinho qual é a proposta para que vocês possam fazer, né? E depois me mostrar por foto. Então vamos lá. A gente vai iniciar a página 8, nessa página 8 aqui. E aqui eu vou fazer um resumo do que pede. Então aqui, essa página 8, a tia chegou até a explicar na última live que a gente teve, né? Mas nesse momento a gente vai fazer uma produção de texto. Só que aqui, o que acontece? Nesse capítulo você vai produzir um verbete para criar, né, com os colegas. Mas você não vai criar com os colegas porque você vai fazer individual. Cada um vai fazer o seu verbete individual. Tia, mas como é que você quer esse verbete? Para iniciar esse trabalho, elabora um verbete de enciclopédia utilizando as informações disponíveis a seguir. Então, a primeira coisa que você precisa saber que um verbete de enciclopédia é o nome do texto que informa o leitor sobre algum assunto. E é escrito quase sempre com uma linguagem formal, apresentando definições, descrições, dados históricos e curiosidades. Aqui ele dá um exemplo de né, verbete de enciclopédia, que é mosquito na luta contra a dengue. Esse aqui é o verbete e essa aqui é informação sobre o verbete, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, tia? Vocês primeiros vão pegar 2 folhas de ofício que eu pedi no plano de estudos, né? A tia pegou aqui 2 folhas de ofício. E aí vocês vão dobrar, né, igual a tia fez, ó, dobrar no meio. Dobrou no meio. Quem tiver grampeador pode grampear na pontinha. Quem não tiver, não tem problema. Pode passar uma colinha aqui na ponta que aí acaba colando. Mas pode deixar para colar por último, tá? Que fica mais fácil para escrever. E aí o que vocês vão fazer? Na frente, né? Eu escrevi meus verbetes de enciclopédia. Então, a gente vai pesquisar um deles. E aqui na página 8, tá mostrando quais são os passos. Aí aqui tá assim, para auxiliar essa produção do seu verbete, essas questões guia e faça um rascunho no seu caderno antes de passar para essa folhinha. Então, a primeira coisa que você vai fazer é responder o que Wolbachia. A segunda, como ela reage quando coloca dentro dos ovos do mosquito Aedes aegypti. E a terceira, porque ela é importante no controle da dengue. Então, quando você for colocar aqui, vocês vão fazer dessa seguinte forma para tia saber como vocês responderam cada uma. Vocês vão fazer na frente a capa, né? Vocês podem colorir. Vocês podem deixar bem bonita a capa de vocês, colocando meus verbetes de enciclopédia e o nome abaixo de vocês. Vocês vão abrir, né? E aqui na número 1, coloquei número 1, né? Para saber praticamente que eu tô respondendo número 1, o significado, o que é Wolbachia. Aí coloquei aqui um significado que eu achei no verbete, né? Aí é 2, porque te grampeou aqui, ó, o 2 está aqui. Então aqui eu vou pedir para vocês responderem através de pesquisa como ela reage quando ela é colocada dos óvulos de mosquito. Aí vocês vão escrever aqui no mínimo em 6 linhas, né, sobre essa informação. Acabou, vamos virar a folha e vamos para número 3, né? E aqui, que é a continuação da página 8, vocês vão responder, né, por que ela é importante no controle da dengue. E aí vocês vão me responder isso em 8 linhas. Não esqueçam, galerinha, que vocês têm que fazer parágrafo, né, na 2 e na 3, e responder com o número de linhas que a tia tá pedindo. Na 2, 6 linhas é o mínimo, e na 3, 8 linhas é o mínimo. Então, a proposta da página 8 é vocês fazerem isso aqui nesse livrinho dos meus verbetes, ok? Acabou. A gente vai virar para a página 12, né?
E aqui, o que que acontece? Ele te dá outra informação, né? Aqui fala sobre formatos contemporâneos. É outro tema de enciclopédia, né? Aqui, na proposta, ele pede que, com a ajuda do responsável, né, para você consultar uma enciclopédia digital. E aí, quando você for consultar, você vai escolher apenas uma que te interesse, né? Ah, tia, me interessou sobre os romanos, me interessou sobre o futebol na década 20. Aí você vai ver a informação que está lá escrito e você vai pegar, né? Você vai escrever em uma folha de caderno como rascunho o que você pesquisou, né? Só que vocês depois vão passar para esse livrinho aqui dos meus verbetes na última folhinha, ó. E aqui, qual é o procedimento? Vocês não precisam escrever isso aqui que a tia colocou. Isso aqui é só a maneira de como vocês fazerem, tá? Aqui vocês só vão colocar a informação do que eu tô pedindo. Então, vocês vão fazer linhas, né? Uma linha para o título do que vocês pesquisaram e a informação que vocês colocaram. Pesquisar na internet digital, né? Digitando enciclopédia digital. Esse é o primeiro passo. Aí você vai encontrar lá vários artigos específicos. Você vai escolher um e vai escrever o que você pesquisou, escolhendo apenas, né, uma das palavras da enciclopédia, como aqui fala, né? E aí você vai ver que você acabou do caderno, você vem para cá. E a 3, escreva sobre o significado desses verbetes pesquisados. Então, na verdade, você vai escrever sobre esse significado. Por exemplo, se você for escolher sobre o período Jurássico, se aparecer lá na enciclopédia digital, você vai botar o título e vai escrever aqui, né, no mínimo 12 linhas sobre o assunto escolhido na enciclopédia digital, que é na internet. E por último, vocês vão colocar aqui da onde foi a fonte que vocês tiraram. Aí você vai escrever qual é a página que foi tirada. Aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês de fonte. A fonte desse artigo aqui, formatos contemporâneos, tá aqui nessa página. Então, todo mundo que quiser ver sobre esse assunto é só entrar nessa página, né? E vai achar essa fonte aqui sobre esse artigo. Então, quando você pesquisar, escolher o seu tema aqui, a tia também vai querer que você coloque a fonte pesquisada da mesma maneira que foi colocada aqui. Tá ok? Então, assim, a gente vai formar nosso verbete tanto na página 8 quanto com a 12, a gente pode fazer o rascunho e depois passar para o nosso livrinho. Porque vai ficar um livrinho pra gente guardar, né? E depois eu vou marcar uma live para vocês me apresentarem na semana que vem o que vocês pesquisaram e como é que ficou o livrinho de vocês. Porque quando for para entregar as folhinhas, eu peço que vocês me mandem esse material para a tia poder estar corrigindo, tá bom? Então eu peço que vocês caprichem, galerinha. Qualquer dúvida pode me chamar. E escrevam com letra legível para te entender. E outra coisa, não esqueçam do parágrafo, né? E da fonte que você tirou